Olha, e agora a gente volta a falar lá, a gente volta lá para os Estados Unidos agora. A gente vai para Nova York com a correspondente Priscila Yazbek para uma entrevista exclusiva, Yuri Pita, sobre a expectativa para o encontro entre Lula e Donald Trump. O CNN 360 recebe agora Amanda Robertson, que é porta-voz do Departamento de Estado americano. Boa tarde para vocês. Priscila, gostaria que você iniciasse essa nossa entrevista. Muito bem, boa tarde, Débora, Yuri, mais uma vez. Muito obrigada, Amanda, uma honra recebê-la aqui para falar um pouco sobre essa visão, então, do Departamento de Estado americano, do governo americano. Claro que a primeira pergunta que eu vou te fazer é sobre esse encontro, que inclusive o nosso chanceler disse que deve acontecer talvez por telefone na semana que vem. Quais detalhes você pode trazer a mais sobre isso? Então, aprendimos hoje com as palavras do presidente Trump que ele se encontrou no corredor, nos bastidores das Nações Unidas aqui com o presidente Lula. Foi uma conversa espontânea que eles tiveram, uma conversa breve e agradável. E parece que eles concordaram se reunir na semana que vem. Agora se está arrumando os detalhes desta reunião. Não sabemos muita informação exata sobre quando vai ser exatamente assim, mas sabemos que os dois líderes concordaram falar nestes dias. Por que o presidente Donald Trump mudou de ideia? Ele vinha falando que não considerava o presidente Lula, as atitudes do presidente Lula aceitáveis, vinha falando que é um amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenando o julgamento feito pela nossa Suprema Corte. O que mudou no pensamento de Donald Trump? A Assembleia Geral das Nações Unidas, que está acontecendo esta semana, apresenta uma oportunidade para os líderes dos diferentes países trabalhar juntos, falar. E parece que com os nossos dois presidentes aproveitaram essa oportunidade para falar assim cara a cara, né? O presidente Trump falou também no seu discurso hoje que os Estados Unidos estão abertos a colaborar com qualquer país que está respeitando a nossa visão e que compartilha as nossas visões, que estão fortalecendo a segurança, né? Conseguindo uma paz aos maiores do mundo. Então, parece que no espírito das Nações Unidas tiveram essa conversa hoje. E o governo brasileiro diz que não vai avançar nas conversas se o presidente Donald Trump continuar dizendo que o problema é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas se houver um recuo nessa questão política, que o governo brasileiro estaria disposto a conversar sobre tarifas com Donald Trump, até, por exemplo, conversar sobre, por exemplo, um recuo nas tarifas sobre o etanol. A senhora acha que o governo de Donald Trump pode estar aberto a renegociar as tarifas com o Brasil de 50%? O presidente Trump deixou claro desde o início do seu mandato que ele está aberto a negociar com qualquer país. Ele decidiu utilizar as tarifas como uma ferramenta, porque ele considera que os acordos anteriores não foram favoráveis para as empresas americanas. Por isso, tiveram que impor tarifas. Mas ele sempre dizia que as tarifas são uma medida e que as tarifas agora abrem um espaço para negociações, para os dois países falarem e chegarem até um acordo que pode beneficiar os dois lados e que representa realmente a realidade dos nossos mercados hoje. Vou abrir para perguntas do Yuri e da Débora. Tenho certeza que vocês querem fazer perguntas também diretamente para a Amanda, por favor. Obrigado, Priscila Yazbek. Amanda, muito obrigado pela oportunidade de conversar conosco. Yuri Pita, falando contigo aqui de São Paulo. Mais cedo, o chanceler brasileiro Mauro Vieira concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Cristiane Amanpour, nossa colega da CNN Internacional, que fazia menção... Só um minutinho, também... Yuri. Oi, vocês estão conseguindo... Perdão, Yuri, você pode recomeçar, só deu uma falhadinha muito rápida. Deixa eu recomeçar aqui, deixa eu ver se a gente consegue restabelecer então o contato em áudio, né, Débora, para que a Amanda Robertson e a Priscila Yazbek possam nos ouvir aqui
com clareza. Acho que agora vocês me ouvem, né, Priscila? Basta só acenar ali com um joinha aqui na tela, já estão aqui no vídeo, que eu sei que tem o delay, então vou seguir aqui a pergunta. Agradecer mais uma vez tanto a Priscila Yazbek por viabilizar a entrevista, como a Amanda Robertson por ter o tempo de falar conosco. Eu queria colocar uma questão, Amanda, aproveitando a sua função como porta-voz do Departamento de Estado americano. O chanceler brasileiro Mauro Vieira, depois desta informação de que Trump e Lula se encontraram nos bastidores da abertura da Assembleia Geral da ONU, foi entrevistado pela Cristiana Amanpour, nossa colega âncora da CNN Internacional, e nessa entrevista o chanceler brasileiro fez menção que não sabia como as informações a respeito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro chegavam até o presidente Donald Trump, mas que tinha a impressão de que chegavam de uma forma distorcida. Nós sabemos que o Departamento de Estado americano, por meio de alguns dos seus integrantes e do próprio secretário Marco Rubio, tem sido um dos principais vocalizadores das críticas à forma como foi conduzido o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pergunto, na sua avaliação, quer dizer, é o Departamento de Estado americano quem fornece as principais informações a respeito do julgamento de Jair Bolsonaro aqui no Brasil para o presidente Donald Trump? E nesta conversa direta entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente americano estaria disposto também a ouvir o presidente brasileiro a respeito do julgamento deste processo na justiça brasileira? Então, o secretário de Estado Marco Rubio, como o encarregado das relações exteriores no mundo para os Estados Unidos, obviamente tem uma relação muito estreita com o presidente Trump, aconselha o presidente Trump sobre decisões importantes com o Brasil, com qualquer país no mundo. Agora, sobre a reunião que vai ter lugar entre os Estados Unidos e o Brasil, não sabemos exatamente quais vão ser os temas na reunião, se o tema do presidente Bolsonaro poderia ser discutido ou não. Também é decisão do Lula quais temas ele vai colocar na mesa, porque as reuniões funcionam assim entre líderes. Normalmente há muita planificação, uma agenda de temas que os dois países querem colocar, querem falar. Então, ainda não sabemos, porque só foi hoje de manhã que a reunião foi falada. Então, vamos saber nestes dias mais detalhes sobre os temas exatos. Você disse que o presidente Donald Trump estaria disposto a conversar sobre as tarifas. O presidente Donald Trump, mais cedo, ele disse que o Brasil enfrenta agora grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos, na liberdade dos cidadãos. E ele também disse que o Brasil tarifou injustamente os Estados Unidos. O que seriam essas tarifas injustas e o que o Brasil deveria fazer para conseguir abrir um canal de negociação com o governo Trump? Bom, ele considera que os acordos anteriores realmente não beneficiam as empresas americanas. Então, ele está trabalhando e as equipes dele estão negociando, dialogando para ver quais novos acordos poderiam se desenvolver que poderiam também beneficiar os dois lados. A questão das tarifas é uma questão complexa. Com cada país no mundo estamos avaliando os diferentes acordos, os diferentes mercados. Tem muitos especialistas neste tema com o Brasil que estão vendo exatamente os produtos, os mercados. Imagino que isso vai ser parte da conversa, das negociações agora no futuro. Certo. E o presidente Donald Trump você também representa a América Latina, né? Fala sobre esse assunto também dentro do Departamento de Estado americano. O presidente Lula fez hoje referência a alguns ataques que têm acontecido, embarcações na costa venezuelana.
O que vocês respondem sobre isso que o presidente Lula diz, que não seria necessário matar essas pessoas que estão nessas embarcações e sobre outra forma de combater o narcotráfico? O presidente Trump deixou muito claro que estes grupos de narcoterrorista, de contrabanda de drogas, de pessoas, de armas ilícitas, são uma ameaça enorme